Eu vou fazer a leitura e por isso eu sugeri que você permanecesse sentado. Eu vou fazer a leitura hoje um pouco mais longa, mas não gostaria de saltar nenhum trecho, a fim de acompanharmos todo o texto que será estudado, que é todo o livro de Ester. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças, virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto, concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassá, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passara Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei e dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita,
e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinham ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas como Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti e a lei se proclamou na cidadela de Susã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de sacos, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou a Atá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Atá à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Atá e fez saber a Esté as palavras de Mordecai. Então respondeu Esté a Atá e mandou-lhe dizer a Mordecai:
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta que foste elevada rainha? Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Palavra do Senhor. Nesta noite, uma leitura um pouco mais longa, mas você vai entender por quê. Oremos. Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra, agradecidos a Ti pela inspiração que o Senhor deu aos Teus servos no passado, e agora diante do Senhor estamos para que o Senhor nos enriqueça o coração com a Tua santa e bendita instrução. É como nós oramos em nome de Cristo. Amém. Você deve se lembrar aquilo que aconteceu no capítulo 1, fruto da nossa meditação na semana passada. E agora nós estamos diante de um perigo, o perigo que ronda o trono que agora é de Ester, conforme nós lemos no capítulo 2. Ester se torna rainha em lugar de Vasti, mas um perigo também começa a rondar. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos sempre fazer o que é certo. E o que é certo diante do Senhor, mas precisamos sempre fazer o que é certo, da maneira certa de fazer o que é certo. Entenderam? Precisamos sempre fazer o que é certo, mas precisamos fazê-lo da maneira certa. Não podemos fazer o que é certo de maneira errada, porque isso suscita ira. E isso nos deixa sob risco. Gera resistência contra os nossos atos, levanta oposição, e muitas vezes nós temos que lutar lutas inglórias, porque quisemos fazer o que era certo do jeito errado. E aqui nós temos a lembrança de Vasti tentando fazer o que era certo da maneira errada, como nós já vimos. Até que no início do capítulo 2, o que vai até o versículo 17, nós temos aqui a informação de uma escrava que se torna rainha. Isso não é tão comum assim nos nossos dias. Nós temos, até hoje é mais comum termos gente de fora da nobreza entrando na nobreza. Mas não temos ouvido falar de escravas se tornando rainhas ultimamente. Mas com Ester isso aconteceu. Essa história começa no 3º ano do rei Xerxes ou Assuero, como nós vimos lá no começo, e agora nós estamos diante do 13º dia do 12º mês, já de 4 anos adiante. Nós estamos no ano 7º do rei, do reinado de Assuero, do reinado de Xerxes I. 4 anos se passaram entre o último versículo do capítulo 1 e o primeiro versículo do capítulo 2. E isso é descrito porque, como eu falei para vocês, o texto de Ester é bastante minucioso nos seus dados históricos. E todo o livro de Ester transcorre em 10 anos. Isso nós sabemos que lá no final do livro de Ester também se diz em que ano do rei Assuero as coisas estavam acontecendo, quando a história estava indo para o final. Bom, entre Vasti e Ester, portanto, nós temos 4 anos. E nós podemos nos perguntar por que é que tudo parece ser tão imediato. Porque o capítulo 2 começa assim: passadas estas coisas, e você pensa que foi assim: Vasti foi deposta,
e na semana seguinte já estava o rei à procura da sua nova rainha. Não foi assim, porque nós temos a informação de que 4 anos se passaram. Ao que tudo indica, nós estamos diante de um hiato em que as preocupações de Xerxes I eram muito mais intensas com relação à preservação do seu governo e do seu trono. E é encaixado nessa fase, e nós sabemos os anos em que isso aconteceu, porque o livro também informa, nós temos como saber. Foi exatamente nesse hiato de 4 anos que o rei tenta reforçar as suas fronteiras, tenta eliminar um levante que estava acontecendo no Egito e tenta também apaziguar o levante dos gregos contra as fronteiras. Aquilo que eu contei para vocês de Milcíades, o jovem, toda aquela batalha, batalha de Maratona, tudo que eu falei para vocês na semana passada. Se você não veio, entre no YouTube. Agora temos que fazer a propaganda do YouTube, né? Entre lá e assista ao sermão da semana passada, porque é um descritivo histórico inicial desse texto. Depois a Roberta até falou comigo, você esqueceu de falar que esse episódio envolve os 300. Se você já assistiu aquele filme, obviamente ele também está romanceado pelo script do cinema, mas aquele episódio dos 300 acontece naquele entorno cronológico em que o Império Medo-Persa tentava se manter de pé diante de investidas cada vez mais intensas das cidades-estado gregas que se uniam contra ele. Pois bem, Mordecai ou Mardoqueu, eu vou usar os dois nomes porque depende da versão bíblica, e assim como uso também ao longo de toda a narrativa Assuero ou Xerxes I, é a mesma pessoa. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que aconteceu aqui. Esther era uma mulher obediente às instruções que lhe eram dadas. O primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesta noite é que ela não disse a qual povo pertencia, ela sequer disse qual era a sua família, porque isso foi uma informação estratégica que Mordecai tinha lhe ordenado que ela mantivesse em segredo. Não diga que povo você pertence, não diga qual é a sua família, simplesmente entre lá, se ele gostar de você, gostou, e foi o que aconteceu. Esther, portanto, começa a nos dar uma demonstração pública e escriturística de uma palavra que Deus tem o maior prazer em ver os seus filhos praticando: a obediência. Se há algo que Deus requer do seu verdadeiro filho, é que ele seja obediente, porque assim como Esther talvez não tenha entendido, mas puxa, meu tio, por que é que eu não posso dizer para o rei que eu sou judia? Ela não questionou, ela simplesmente obedeceu. E com Deus, muitas vezes, nós não entendemos os porquês que vêm da parte do Senhor. O nosso dever, uma vez que conhecemos o Senhor, nosso Deus, é obedecê-lo acima de tudo. Se entendemos ou não, é um outro detalhe. E até que a Escritura nos dá quase tudo para entendermos. Nós compreendemos quase tudo que foi revelado na Escritura, mas há coisas difíceis para nós. E a ordem do Senhor continua sendo: obedeça a minha palavra. Ela fez tudo isso em obediência à orientação dada por Mordecai, que era mais velho, era mais experiente, tinha mais vida, tinha mais vivência, tinha mais histórias para contar e sabia de algumas coisas que ela, Esther, não sabia, talvez por simples vida. Ele viveu mais tempo. Não é à toa que a Escritura aponta para aqueles que trazem cabelos brancos sobre a cabeça. Não é à toa que a Escritura honra as cães, que são os cabelos brancos. E a Escritura ordena isso, e nós precisamos obedecer isso. Lembrem-se do episódio do filho de Salomão, que se aconselha com os anciãos, e os anciãos dizem: diminui o ritmo. Salomão, teu pai, estava duro demais, ele estava pesado demais, alivia esse ritmo. O que ele faz? Sai dali, vai se consultar com os iguais a ele, os jovens como ele. E o que os jovens dizem? Não, teu pai não fez nada demais.
é melhor você arranjar um escorpião, é melhor piorar a situação. Torne isso mais intenso. E ele resolve então seguir a orientação dos jovens, os seus consortes na idade. E por causa disso o reino é dividido em norte e sul. O que eu quero dizer aqui é que nem todo idoso tem as palavras melhores para nós. Mas o que eu quero dizer é que a Escritura aponta para nós que nós devemos nos orientar, devemos nos aconselhar com aqueles que trazem mais experiência do que nós. Também não é à toa que a Escritura coloca no Novo Testamento, nos dons ministeriais que vão regular a Igreja de Cristo, a Igreja visível de Cristo. Não é à toa que ele põe presbíteros, pastores, anciãos, e todos esses são considerados a liderança do Senhor para a igreja local. E os anciãos, nesse caso, não são necessariamente os mais velhos, mas são aqueles reconhecidos pela própria comunidade local como aqueles que estão aptos por vocação dada por Deus para orientar o rebanho do Senhor ali presente. Então, Esther obedece ao seu tio. Primeiro, ela é obediente às instruções. Segundo, ela respeita aquele que traz mais experiência do que ela. A obediência nos leva diretamente ao testemunho, porque é pela obediência que Esther começa a testemunhar da sua real filiação. Não necessariamente é uma filiação genética, conectada a um povo, a uma etnia, mas a uma filiação ao povo escolhido de Deus e por Deus, por causa daquilo que ela praticava naquele momento. Aqueles que não conseguem identificar os pontos de obediência ao Senhor são exatamente aqueles que estão no mundo, que não conhecem a Deus e que por isso mesmo são tolos e incapazes de discernir o seu tempo, a sua ação, o seu gesto, não conseguem discernir, vivem como se animais fossem e aquilo que lhes vier diante está muito bem. O Filho de Deus, por outro lado, ele precisa entender o chamado do Senhor e, ao conhecer Deus, aquele que o amou, através de Cristo, pela ação do Espírito Santo na sua vida, deve se tornar obediente aos ditames de Deus, e isso o torna capaz de discernir os tempos. Isso o torna habilitado a entender aquilo que os mais sábios deste mundo não entendem, porque tem a figuração de Deus no seu coração. Não é difícil obedecer às orientações de Deus. Não é difícil, porque Ele próprio nos dá os meios para isso. Mas só obedece à palavra de Deus quem é regenerado pelo Senhor. Esther, portanto, era obediente, sabia seguir as instruções, e ela fez aquilo que somente um regenerado consegue fazer. Segundo ponto, Esther era uma mulher, uma pessoa agradável. Todo mundo gostava de Esther. Que, aliás, as irmãs, eu não sei se prestaram atenção, vocês já imaginaram vocês ganharem um spa de 1 ano de graça? 6 meses com óleo de não sei o que, e mais 6 meses com outro óleo, de graça. Comendo e bebendo do melhor. Foi isso, ela ficou 1 ano sendo tratada de graça, né? Todas aquelas. E me parece, eu estava brincando com a Rafaela outro dia, me parece que esse foi o primeiro concurso de Miss da história, pelo menos o primeiro concurso documentado, né? Porque houve um verdadeiro desfile aqui, as mulheres mais bonitas que se inscreveram estavam lá agora para serem escolhidas pelo rei Assuero. Bom, voltando aqui para o assunto mais sério, né, tirando essa agradabilidade estética, Esther era uma pessoa agradável, todo mundo gostava de Esther, e Esther não era crente chato. Vocês já viram crente chato em algum lugar? Alguém aqui conhece crente chato? Ou isso é como cabeça de bacalhau, que todo mundo sabe que existe, mas nunca se vê? Existe crente chato, não sei aonde, nesta igreja eu sei que não tem, e na igreja presbiteriana também não tem.
Na Igreja Batista também não tem. Meus irmãos batistas aqui presentes hoje, na Igreja Batista não tem gente chata. Na Igreja Metodista não tem gente chata. Mas, lá no tempo de Esther havia gente chata. Mas Esther não era chata. Esther era agradável. Um dos testemunhos que nós temos a dar publicamente da transformação no nosso coração é que nós nos tornamos pessoas agradáveis. Nós carregamos o amor de Deus, nós precisamos ser agradáveis. Mesmo quando você aponta a dureza da doutrina, mesmo quando você aponta para a perdição eterna, dizendo cuidado porque este é o teu fim, seja agradável no Senhor, porque essa é uma característica do Filho de Deus que foi regenerado. Ele não pode ser chato, ele pode ser duro, veemente e deve ser veraz em tudo o que diz, mas não deve ser chato, ele deve ser agradável. Esse texto aqui também aponta para a estética, né? Tem muita preocupação estética aqui no capítulo 2, mas o que nós vemos é que, na verdade, o que a Escritura está nos mostrando é uma beleza diferente, a beleza interior. É por isso que ele começa com obediência, é algo do coração. É por isso que ele vai para o respeito, é algo do coração. E é por isso que nós vemos depois, lá em 1 Pedro 3, Pedro falando para as mulheres: não se preocupem demais com aquilo que vocês carregam, com os brincos, com o cabelo, com a roupa. Vamos usar linguagem mais moderna. Não se preocupem tanto com a maquiagem, não se preocupem tanto com a grife da roupa. Isso é bom. Se for possível, tenham as coisas boas. Se for possível, tenham as coisas belas, mas que isso não seja a preocupação de vocês. Que o adorno de vocês seja algo do coração, seja algo que brota por causa daquilo que Deus fez em vocês. E, meus irmãos, um simples ato de obediência, um simples ato de aceitação, um simples ato de agradabilidade de alguém que foi regenerado e transformado por Deus é algo contundente nos nossos moldes, nos tempos em que nós vivemos, e isso depõe favoravelmente a respeito de alguém que foi modificado pelo Senhor. Mais uma coisa que nós vemos é que Esther tinha o foco nas instruções que lhe tinham sido dadas. Ela não apenas sabia seguir instruções e resolveu obedecê-las, mas ela também desenvolveu o hábito de ter o foco naquilo que era mais importante. Lá em Provérbios 4:13 nós lemos assim: apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. E se tem um lugar na Bíblia que instrução preservou a vida, esse é o texto de Esther. A vida dela e de toda a nação dependeu daquilo que ela fez. Obviamente, meus irmãos, quando falamos assim, nós sabemos que Deus é poderoso e os seus planos jamais seriam frustrados. Se Esther tivesse cabulado diante da vida, Deus teria levantado outros meios. Nós sabemos disso. Mas o fato é que naquele momento estava sob a competência daquela que tinha sido levantada como rainha guardar as instruções recebidas e fazer com que tudo acontecesse para a salvaguarda do povo de Deus. É nesse tempo que o rei deu um grande banquete, a quarta festa deste livro, o quarto banquete. São 8 que eu falei para vocês, esse já é o quarto. Versículo 18 do capítulo 2. Até que algo começa a acontecer a partir do versículo 19 e vai até o versículo 23. Ao lado de tudo isso, havia perigo sendo estabelecido. O rei ia sofrer um atentado, 2 funcionários iam matá-lo, queriam matá-lo. Mordecai soube disso, contou a Esther, e Esther contou ao rei em nome de Mordecai. Eles foram investigados, era verdade, e ambos foram mortos. E parece que essa história não tem sentido, porque
não tem a ver com o que estava acontecendo e parece que não tem a ver com o que vai acontecer. Mas lá na frente, alguns capítulos adiante, nós vamos ver que Deus escreve certo pelas linhas certas que Ele próprio promulga para a nossa vida. No capítulo 3, nós vemos um plano mortal sendo desenvolvido. Algumas narrativas bíblicas às vezes nos sugerem que estão ali sem muito sentido, mas o fato é que Mordecai passa a ser odiado por Amã por uma razão religiosa. Ele não se dobrava diante das autoridades reais. Nesse momento ele já sabia que Mordecai era um judeu, não sabia ainda de Esther, mas já sabia de Mordecai, porque ele era da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Isso está bem descrito aqui no capítulo 2, no capítulo 3, você começa a ver a ascendência de Mardoqueu, Mordecai. Acontece que a Bíblia também nos informa a origem familiar de Amã. Diz que ele é filho de Amedata, descendente de Agag. E por que isso influenciaria a história de Esther? Por que um homem, simplesmente com raiva de alguém, resolve matar a nação inteira daquele homem? Você vai ali na Argentina, aí você fica com raiva de um argentino qualquer, resolve matar a Argentina inteira. Sabe umas coisas assim absurdas? Pois foi isso que aconteceu aqui. Amã fica com raiva de um homem e resolve matar o povo inteiro. E a gente talvez fique pensando assim, meu Deus, que negócio é esse? Por que isso? Acontece que esse homem, Amã, ele descendia dos amalequitas, que era um povo proscrito por Deus desde o tempo de Moisés. Moisés precisava, com o povo de Deus, passar por alguns lugares. A maioria dos povos abriu a estrada e eles podiam passar pelos seus territórios. Os filhos de Amaleque não permitiram. Escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Isso está lá em Êxodo ainda, capítulo 17. Ou seja, havia algo da parte de Deus contra os amalequitas. Amã descendia dos amalequitas lá atrás. Mardoqueu era bisneto de Quis. Eu queria que vocês entendessem isso, para vocês também chegarem à mesma conclusão. Mardoqueu era bisneto de Quis. Quis era o pai do rei Saul. Tá? Quando a gente começa a ler 1 Samuel em conjunto com Esther, a gente vai descobrir essas coisas. Ou seja, de alguma forma, em alguma medida, o nosso herói Mardoqueu era neto de Simei, que era um dos irmãos de Saul. Saul era da tribo de Benjamim, como nós temos a informação também de Mardoqueu. E talvez esse Simei seja o mesmo que apareça em 2 Samuel 16. Ora, Amã já é mencionado como sendo descendente de Agag. Vocês leram aqui juntamente comigo. Exatamente o rei amalequita que Saul deveria ter matado por ordem divina. Vocês lembram do episódio de um rei que Saul poupa, não mata aquele homem? Lá em 1 Samuel capítulo 15, é esse mesmo Agag. Então Saul poupa Agag lá atrás. E agora, eu falei para vocês da importância da obediência no trato de Esther. Agora, por causa da falta de obediência, por causa da desobediência, nós estamos diante de um fato histórico lá na frente, em que por causa da desobediência de Saul, o povo de Deus estava prestes a ser aniquilado da face da terra. Deu para vocês entenderem essa confusão genética aí montada?
Deus tinha dito explicitamente que castigaria os amalequitas pelo que eles tinham feito a Israel. E Deus agora fala, por intermédio de Samuel, a Saul: mata todos, não poupe ninguém. Ele mata todo mundo, e quando Agag vem até ele, ele o poupa. Geração depois, 2 gerações depois apenas, agora o povo de Israel está sob jugo, e lá um descendente daquele rei poupado ameaça matar todo o povo de Israel. A desobediência poupou o inimigo de Deus, e por causa disso quase que o povo de Deus é dizimado. Agora nós temos 2 pratos de uma só balança. Num deles você põe a obediência, no outro deles você põe a desobediência. E ao ver o que acontece aqui, nós vamos entender o tanto que a obediência faz sentido aos olhos de Deus. O conflito, diz Dillard e Longman III, o conflito entre os descendentes de Saul e Agag, portanto, é uma continuação da antiquíssima antipatia entre Israel e os amalequitas. Muitos detalhes da história de Ester podem ser entendidos nesse contexto histórico. Vasti falhou por querer fazer o que era certo da maneira errada, maneira impulsiva, impensada. Agora nós vemos em Saul o contrário, deixando de fazer o que é certo, por motivos muito mais espúrios ainda. E toda a posteridade e os objetivos divinos poderiam se perder, não fosse a garantia da plenipotência de Deus, que a despeito daquilo que nós fazemos, mantém os seus planos incólumes diante da nossa história. E finalmente chegamos ao capítulo 4. Com muita tristeza e muito medo começando a rondar o povo de Deus. E a fala de Mardoqueu a Ester talvez seja o ápice do texto do livro de Ester. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi para um momento crucial que você não chegou à posição de advogado? Quem sabe não foi para um momento intenso que você não chegou à condição de militar? Quem sabe não foi para um momento crucial da jornada da sua vida, da sua família, que você chegou a trabalhar no escritório em que você trabalha? Ser rainha para Ester era um trabalho, era uma vocação. Qual é o seu trabalho? Qual é a sua vocação? E como você tem tratado isso diante de Deus? Não pense que por você estar ali onde você está isento de tudo que poderia lhe acontecer. E quem sabe foi para isso. Foi para o bem, foi para o crescimento e para o conserto que Deus colocou você onde você está. Essa fala de Mardoqueu acendeu o temor e a sensação de urgência em Ester. E meus irmãos, se há uma sensação que não pode desaparecer do coração do regenerado, é a sensação de urgência. Outro dia desse eu estava falando com alguém que eu já não me lembro quem. Essa é uma das vantagens da gente ficar mais velho. A gente esquece um monte de coisa e o HD vai esvaziando sempre. Eu estou com 53, vou fazer 54 anos. Aí quando eu olho para frente, eu falo assim, em termos produtivos, com a nossa expectativa de vida, nos nossos dias, eu devo ter aí, se o Senhor tiver misericórdia, mais uns 20 anos assim de produtividade. Se eu passar disso, aí o Salmo já me orienta, né? Canseira e enfado. Mas eu, quando olho para frente, eu já percebo que eu passei da metade da minha vida, e a minha vida útil está indo em contagem regressiva. É óbvio que há 30 anos atrás eu não pensava sobre isso.
Hoje eu penso. Mas é óbvio também que isso me ajuda a pensar em algo que o Evangelho traz para nós e que quando nós somos mais velhos, nem sempre, mais novos, nem sempre pensamos. Há um senso de urgência no Evangelho, porque o Evangelho é como se fosse um cronômetro correndo e o último dia está se aproximando. E o que é que nós temos feito? O que é que a nossa igreja faz? O que a nossa denominação faz? O que a igreja de Cristo como um todo faz? O que as igrejas onde se prega o Evangelho verdadeiro de Cristo têm feito? Sabe, nós precisamos correr contra o tempo, porque há urgência nos nossos atos. O tempo é implacável. E parece que Esther entendeu isso ali. E ela entendeu por causa da ameaça da fala de Mardoqueu. Não pense que você vai se livrar só porque você está aí. Quando os judeus morrerem, vão saber que você é judia e você também vai morrer. Na sua coroação, Esther tinha tido um banquete. Eu li para vocês. Mas agora Esther estava convocando um anti-banquete. Porque ela agora, ao invés de comidas e bebidas com fartura, está pedindo aos fiéis do Senhor e até mesmo às suas servas: parem de comer. Não vamos comer. A situação está triste. Vamos jejuar diante do Senhor. E enquanto jejuamos, vamos orar. Jejum e oração são, neste capítulo, o antibanquete dos 8 banquetes deste livro de Esther. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos nos aplicar em exercícios espirituais que não são comuns no nosso dia a dia. Nós não vivemos jejuando simplesmente porque a gente gosta de jejuar e porque toda segunda, quarta e sexta eu jejuo e entra naquela rotina, não é isso. Mas nós precisamos orar com insistência e persistência. E de tempos em tempos de calamidade, como diz a Constituição da nossa igreja, a igreja pode ser convocada ao jejum público e nós, como família e indivíduos, também podemos jejuar. Devemos fazê-lo diante das atrocidades do mundo, da vida e diante dos momentos mais críticos que nós atravessamos. Simplesmente porque, na ausência do banquete, nesse antibanquete, nós nos banqueteamos das delícias do Senhor enquanto mais intensamente o buscamos. Assim estava Esther naquele momento. E agora nós aplicamos algo da doutrina do Senhor neste trecho para nós. Temos falado sobre soberania e providência de Deus. E aqui essas duas palavras tão importantes na nossa doutrina se aplicam sobre os fatos estranhos da vida. E talvez todos aqui tenhamos fatos estranhos a experienciar na nossa caminhada. Deus é totalmente soberano. A sua providência é vista a olhos nus. E isso é verdade, mesmo que os fatos que nos cercam sejam estranhos e sejam de difícil aceitação. Refiro-me aqui a coisas semelhantes à obediência. Obedeçamos a palavra, mesmo que em alguma medida não compreendamos todas as suas ordens. Assim também creiamos na soberania e na providência de Deus, mesmo que não entendamos o porquê das coisas que nos cercam naquele momento da nossa vida. Deus jamais é enganado. Não há como ludibriar o Senhor. Gálatas diz: fica tranquilo, porque de Deus não se zomba. Não há como enganarmos o nosso Deus. Ele jamais deixa de cumprir os seus desígnios, porque os seus desígnios são santos, são perfeitos, são eternos, vêm desde sempre na nossa contagem de tempo. O Senhor não tem início, muito menos fim. E muito antes de criar todas as coisas, seus santos desígnios já haviam sido promulgados no seu concílio eterno. A história de Esther aponta para algumas questões da soberania do Senhor.
E por causa desse apontar a soberania, nós entendemos que foi Deus mesmo quem permitiu que os fatos envolvendo Amã surgissem e que os judeus fossem encurralados naquele momento da história. Não pensem vocês que judeus perseguidos na Idade Média foi algo assim que Satanás conseguiu fazer sem Deus perceber. Não pensem que Hitler chega nos anos 30 e 40 e consegue enganar Deus e quase chacinar toda a etnia judia. Não pensem vocês que as dificuldades pelas quais a igreja passa, muitas vezes, são o engano do inimigo contra o nosso Deus. Não pensem vocês que a igreja perseguida, gente sendo morta e torturada, em alguns momentos deste nosso globo terrestre, agora, neste momento, tem gente nossa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, e apenas por essa razão, sendo morta e torturada, presa, perdendo seus direitos civis. Não pensem vocês que Deus foi enganado. Não pensem vocês que diante das agruras da vida, aquelas que lhe acontecem, pessoalmente, familiarmente, Deus foi enganado. Deus não sabia que isso ia acontecer. Deus permite muitas coisas, a fim de que os seus planos perfeitos e eternos um dia se desvelem aos nossos olhos e que glorifiquemos Deus, não apenas aqui, mas acima de tudo, pela eternidade afora. Deus mesmo estava comandando a história nesse momento. Ou vocês acham que Assuero assumiu o trono sem Deus saber? Ou vocês acham que Amã foi colocado na posição em que foi sem Deus saber? Ele mesmo permitiu aquilo, porque o nosso Deus é o Deus que rege, comanda, governa a história. Ele não é um Deus apático, que deu um peteleco nas coisas e agora que toda a criação se vire sozinha. Deus é um Deus agente, atuante na história. Nós não estamos fadados ao livre curso da natureza. Nós estamos sob a mão de Deus, que nos guarda, nos rege, comanda a nossa história, a fim de que nós honremos e glorifiquemos a Deus por causa do que Ele é, pelo que Ele permitiu e pelo que Ele haverá de fazer ao final da nossa vida. Ele mesmo agora também tomava a dianteira e começava a resolver as questões. Porque aquilo que os seus filhos antes não fizeram por desobedecerem a Deus, diga-se Saul, agora Deus está levantando gentios, pagãos, que seriam levados por Deus a fazer parte dos seus planos serem concretizados. Deus também tem uma providência que se manifesta no meio das ações humanas. A nossa responsabilidade se mostra nos nossos atos, na nossa livre agência. Ele criou seres vivos e a nossa espécie, a espécie humana, Ele cria com inteligência e nos dá responsabilidades, a tal ponto que nós podemos nos destacar entre tudo que Ele criou, porque para isso Ele nos criou. Mas às vezes nós nos esquecemos que Deus opera os seus atos através de nós. E nós ficamos imaginando que as nossas ações, as nossas escolhas não fazem qualquer diferença. Elas fazem, e é por isso que nós precisamos tomar atitudes coerentes com a nossa fé, pautados na obediência e na responsabilidade ao nosso Deus. O homem dos nossos dias costuma imaginar, ver coisas, fazer coisas como se Deus não existisse, ou até numa sutil percepção de Deus, é como se Deus fosse um ente metafísico que fica longe, pairando lá nas nuvens, e nós aqui comandando tudo a nosso bel prazer. Deus é real, e Ele usa gente como nós para executar os seus planos. Seus planos são perfeitos, e Ele usa gente imperfeita como nós para executar os seus planos perfeitos. Mais uma coisa, que as nossas ações produzem resultados eternos, e nós somos totalmente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos nesta vida. Se você é filho de Deus, regenerado pelo Senhor, sabedor do que é o bem e o mal, o pecado e a santidade,
Entenda que os seus atos precisam ser coerentes com a Escritura Sagrada. Há pecado, existe inferno, há um inimigo contra nós. E a Igreja de Cristo tem privado os seus ouvintes de entenderem que tudo isso é verdade porque está escrito na Escritura Sagrada. Temos nos preocupado em pregar coisas bonitas, amaciando os corações que vão para casa saltitantes pela rua, mas na segunda-feira não sabem mais o que fazer, porque não lhes demos comida sólida no dia do Senhor, para que enfrentem uma semana de calamidades. É melhor que você saia desta igreja com dor de cabeça, espiritualmente falando, mas que ao longo da semana, você, como boa ovelha que deve ser, rumine aquela comida e seja de fato alimentado pelo Senhor, acrescido dia após dia do seu poder e da sua graça. Quando nós meditamos a respeito da soberania de Deus, e eu já estou indo para o encerramento, nós somos levados a descansar em Deus. Porque se Deus é totalmente providente, se Deus é aquele que cuida de nós, e Ele é providente porque Ele próprio decretou a respeito de si mesmo que Ele o seria com relação a nós, é um ato voluntário de Deus, e Ele o faz em nosso favor. O que fazer se não descansar em Deus? Quais são as tribulações que cercam você? Você já tomou o mesmo número de chicotadas que Paulo? Já naufragou o mesmo número de vezes que Paulo? Já teve que descer fugindo por uma muralha pendurado em cesto? Você já foi apedrejado? Já tentaram decapitar você algumas vezes? Você já foi mordido por serpentes venenosa? Isso só um homem do passado. E ao final da vida, o que ele diz? Vou descansar. Combati o bom combate. A carreira foi tudo bem. Agora eu vou me encontrar com meu Salvador. Quais são as perspectivas da sua vida? Porque assim como muitas vezes não nos lembramos que Deus age através de nós de modo ordinário, nós também não nos lembramos que ordinariamente aquilo que enfrentamos é nada perto de Deus. Nós somos de uma tradição religiosa, nós somos cristãos, temos uma tradição religiosa que há 2000 anos se entrega à morte, há 2000 anos foge das prisões, há 2000 anos é encarcerado, há 2000 anos é perseguido. E a igreja do Senhor continua firme, continua andando, continua vencedora, porque ela não vence por causa do mundo, ela vence pela providência de Deus, que a faz perseverar e a preserva até o final dos dias. É nisso que nós estamos encaixados. Aí nós nos perguntamos: o que é que está sobre mim? Quais são os índices que me abalam? Eu posso ser abalado pelo que está me abalando? Vamos olhar para Cristo, saber quem Ele é, olhar a sua soberania, a sua providência e vamos perguntar: eu posso mesmo ser abalado pelo que me abala? Ou eu tenho uma escritura que me ensina quem é Deus, a qual eu somo 2000 anos de história, tenho experiências de santos do passado que mostram, não vale a pena. Olhe para o alto, para aquele que é esperança eterna. E a vitória virá sobre você. Não é aquela vitória piegas, sabe? Hoje é o culto da vitória, não sei das quantas. Não é isso não. É Deus vencedor, aquele que rompe todas as ordens naturais para preservar um dos seus filhos. É diante dele que nós estamos, é diante da sua escritura que estamos. E é por ele que nós vivemos. É por Ele que nós vencemos, a vitória dele. Meus irmãos, nós somos o povo, o único povo que luta sabendo qual é o resultado da batalha antes de chegarmos lá.
Não há como perder essa batalha. Quem luta não somos nós, é o Senhor. Amém? Vamos aplicar. A desobediência deixa rastros. E alguém, ou até você mesmo, como eu disse semana passada, quando eu falo você, eu estou falando para mim também, vai colher seus frutos lá na frente. Você quer colher frutos? Tudo que você semear, você vai colher. Semeie desobediência, você vai semear desgraça lá na frente. Semeie obediência e você vai colher bênçãos lá na frente. Por quê? Isso é uma mandinga gospel? Não, isso é a palavra do Senhor. Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele. E Ele é tão bom que ainda nos oferece bênção para isso. Segunda aplicação. Se você está onde está hoje, você está onde está hoje para cumprir o papel de filho de Deus. Não pense que você está lá para você se promover. Você está onde você está para promover a Escritura, a palavra e o testemunho de Deus. Entenda que você é um vocacionado, um filho de Deus, um discípulo do Senhor, que cumpre determinados papéis neste mundo, não é o contrário. Seja, antes de tudo, um filho de Deus, um discípulo de Cristo. E onde você estiver, você cumprirá o seu bom testemunho. Se não fizer, Deus poderá remover você de lá. Não estou rogando praga nem auruca para ninguém, tá bom? Deu para entender, gente? Pastor Joel Teodoro não roga praga, tá bom? Nem se eu tivesse poder para isso eu o faria, pelo menos acho. Mas Deus vai cumprir os seus desígnios. Deus teve que afastar Saul, porque desobedeceu. Terceira aplicação, prepare-se para a luta. Não pense que a vida cristã é uma vida de calmaria. Vida cristã é vida de luta. Prepare-se para a luta. Às vezes a luta é contra questões interiores. Às vezes é contra coisas que nos cercam. Às vezes o inimigo só se percebe quando olhamos no espelho. E às vezes o inimigo está do lado de fora. Jejum e oração foram usados em Esther. E podem e devem ser usados na nossa vida. Quarta aplicação, descanse em Deus. E eu estou repetindo essa aplicação na semana passada. Descanse em Deus, por causa da sua providência, por causa dos seus atos soberanos. Mas nunca pare de agir. Deus não chamou seu povo para ser um povo delirante e letárgico. Deus chamou o seu povo para trabalhar. Trabalhe. Faça por onde o testemunho do Senhor e a respeito dele ser honrado através da sua vida. Deus, mesmo em segredo, age na história para o bem dos seus filhos amados. Ele está agindo. Vai trabalhando que Ele continua agindo por você. Finalmente, talvez você esteja no meio de momentos tensos e sem uma saída visível. E eu acho que eu não sou o único que passa por isso aqui. Porque eu também passo. E isso piorou bastante depois que eu entrei no ministério. Né, Roberto? Os momentos de tensão no ministério geralmente são intensos. Mas se você está no meio de momentos tensos e sem uma saída visível, entenda 3 coisas. Obedeça a palavra de Deus e dê o real testemunho cristão. Deus está com você. Segundo, não seja antipático. Seja simpático, como foi Esther. Porque a antipatia depõe contra Deus e a simpatia, a agradabilidade, depõe a respeito de alguém que foi transformado pelo Senhor. Trabalhe duro, faça tudo o que tiver que fazer,
mas não conquiste inimigos a troco de nada. Desde que os inimigos virão naturalmente, você não precisa cultivá-los. Finalmente, mexa-se, ore, jejue e então descanse em Deus. Amém? Vamos inclinar a nossa fronte. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra e obrigado a Deus por aquilo que o Senhor nos deu a participar nesta noite. Que o Senhor seja honrado e louvado e que a Tua boa mão nos conduza a praticar tudo aquilo que ouvimos da Tua parte. Consolida em nós a Tua verdade e a Tua palavra. No nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém.